Dando início à segunda semana do PET volume 3, né, do nono ano, o conteúdo desta semana é produtos notáveis. Né? Então, o que é produtos notáveis? Produtos notáveis são produtos que a gente consegue resolver sem precisar fazer distributiva, usando uma regrinha. Né? Então, para que a gente vai usar isso? Para facilitar a nossa vida quando a gente estiver trabalhando com uma expressão algébrica. Ok? Então, o primeiro produto notável que a gente vai ver é o quadrado da soma de dois termos. O que é isso? O quadrado da soma de dois termos. É quando eu tenho dois termos, por exemplo, aqui um número A mais um número B. Então, eu tenho uma soma de dois termos. Um termo é o A e o outro é o B. E o quadrado dessa soma, ou seja, isso tudo aqui elevado ao quadrado. Né? Então, quanto que dá isso? Se a gente for resolver aplicando a distributiva, a mais b ao quadrado, um número, essa expressão que está dentro do parênteses aqui representa um número. E um número ao quadrado é o quê? É esse número vezes ele mesmo. Isso? Ou seja, um número ao quadrado é um produto dele por ele mesmo. Dois fatores. Então, como que a gente resolve uma multiplicação entre expressões algébricas? Aplicando a propriedade distributiva. Né? Então, primeiro eu faço A vezes A, que vai dar A ao quadrado. Depois, A vezes o B, que vai dar AB. Depois, o A eu já multipliquei todos os termos do segundo fator. Agora eu vou multiplicar o B. Então, B vezes A, BA. Mas BA e AB, como é uma multiplicação, a ordem não altera o produto, a ordem dos fatores. Então, BA é a mesma coisa que AB. E B vezes B, B ao quadrado, né? Então, B vezes B, B ao quadrado. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso juntar os termos que são semelhantes, que no caso aqui eu tenho AB e AB, então eu posso somar eles. Então, se eu tenho AB e AB, eu tenho aqui 2AB, né? Como se fosse x mais x, é 2x. Então, AB mais AB, 2AB. E aí, mais B ao quadrado. Então, essa expressão aqui, A mais B ao quadrado, é igual a ao quadrado mais 2 vezes o AB mais B ao quadrado. Então, quando a gente for resolver uma potência dessa maneira, né, um quadrado de uma soma, basta a gente notar o seguinte, ó, eu tenho dois termos, A e o B, e o resultado disso é A ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes o A vezes o B, e o quadrado do segundo, que é B ao quadrado. Então eu posso usar essa regrinha sempre para resolver uma potência, aí eu não preciso fazer a distributiva. Né? É claro que se eu aplicando a distributiva, o resultado será o mesmo, mas é uma maneira de a gente resolver sem aplicar a distributiva. Ok? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos supor que eu quero calcular aqui o quadrado de uma soma de um 3x mais 5 ao quadrado. Né? Então, como que eu vou fazer isso? Então, usando aquela regrinha, eu vou fazer o quadrado do primeiro. Lembrando, quem que é o primeiro termo aqui? O primeiro termo é 3x. E o segundo termo é o 5. Então, ó, eu vou fazer o quadrado do primeiro, ou seja, o primeiro é o 3x. Então, eu vou fazer o quadrado do primeiro termo mais duas vezes, sempre duas vezes, o primeiro vezes o segundo, ou seja, duas vezes o primeiro, que é o 3x, vezes o segundo, que é o 5, mais o quadrado do segundo. Quem que é o segundo? O 5. Então, é 5 ao quadrado.
E aí eu vou resolver essa expressão. Simplificar. 3x ao quadrado, como aqui é um produto, eu tenho que fazer os dois fatores ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. X ao quadrado mesmo. Mais. Aqui eu vou multiplicar, como é um produto de 3 fatores, número multiplica com número, letra com letra. Então, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Letra aqui não tem nada, vezes x, quando tem nada é 1, né? 1 vezes x, x. Então, aqui eu vou ter só x. Mais 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Ou seja, 3x mais 5 ao quadrado é igual a 9x ao quadrado mais 30x mais 25. Então, é uma maneira de a gente resolver mais rápido. Ok? Agora vamos para o segundo produto notável. O segundo produto notável é bem parecido com o primeiro, só que ao invés de ser uma soma, é uma diferença. Ou seja, ao invés de eu ter a mais b, eu vou ter a menos b ao quadrado. E isso a gente nota que vai ser bem parecido com o outro. Então, resolvendo, aplicando a distributiva, a menos b ao quadrado é a menos b que multiplica a menos b. Aplicando a distributiva aqui, eu vou ter a vezes a ao quadrado. A vezes o menos b, lembra que a gente considera sempre o sinal que vem antes? Então, a vezes menos b vai dar mais com menos a menos, AB. Agora, menos b vezes a, também menos com mais menos, BA, que é o mesmo que AB. E menos b vezes menos b. Lembra que a gente tem que fazer a regra de sinal. Então, menos com menos dá mais b vezes b, b ao quadrado. E, de novo, juntando os termos semelhantes, que são AB e AB, eu tenho aqui a ao quadrado, devo a b e devo a b, então eu devo 2ab e repete o b ao quadrado. Ou seja, então, a menos b ao quadrado é a mesma coisa que o quadrado do primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes o a vezes o b, mais o quadrado do segundo. Então, reparem que esse produto notável, a única coisa que diferencia ele do primeiro é esse sinal de mais e aqui é menos, né? Mas a gente pode pensar, independente seja mais ou menos, sempre fazendo a regra de sinais, é a mesma coisa. O quadrado do primeiro, a gente pode pensar sendo mais também, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se a gente pensar em mais, ó, ao quadrado do primeiro, ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes o a dá 2a, vezes menos b, mais com menos dá menos, então vai ficar 2 vezes a b, negativo. E o quadrado do segundo, menos b ao quadrado, dá mais b ao quadrado. Ok? Então, esse é o quadrado da diferença de dois termos. E aí, resolvendo um exemplo aqui, vamos supor que a gente tem uma potência do tipo 2y menos 3x ao quadrado, né? Como que a gente resolve isso? Então, agora repare que a gente tem o primeiro termo, é o 2y, né, que é o a, e o b seria o 3x, que é o segundo termo. Então, o que a gente vai fazer? O quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro termo é 2y, então eu vou pegar 2y e elevar ao quadrado. Depois, menos 2 vezes o primeiro, que é 2y, vezes o segundo, que é 3x, né? Ou se quisesse colocar aqui também mais 2 vezes, só que aí o segundo termo é o menos 3x, e aí todo jeito ficaria sinal negativo aqui. E
o quadrado do segundo, que é menos 3x ao quadrado, né? Então, como que vai ficar essa expressão? 2 ao quadrado dá 4, y ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, y vezes x, ou xy, tanto faz. E aqui vai ficar mais, por que mais? Menos ao quadrado, menos vezes menos, dá mais. 3 vezes 3, porque 3 ao quadrado, dá 9. E x ao quadrado, e x ao quadrado. Então, aqui agora não tem nenhum termo semelhante mais. Então, essa expressão é igual a 4 y ao quadrado menos 12xy mais 9x ao quadrado. Então, essa é a diferença entre dois termos. O quadrado da diferença entre dois termos, ok? E por último, é o produto da soma pela diferença. O que é o produto da soma pela diferença? Eu tenho dois termos a e b. Então, a soma de a e b vezes a diferença entre a e b. Então, como vai ficar essa expressão? De novo, fazendo a distributiva, eu vou ter a mais b, que multiplica o a menos b. Isso vai ser igual a vezes a ao quadrado. A vezes o menos b, mais com menos dá menos, ab. Aí, b vezes a, os dois são positivos, então vai ficar mais ab. E b vezes menos b, mais com menos fica menos, b ao quadrado. Então, repare agora que os termos semelhantes aqui, que é o a e b, eles são termos opostos. Quando eu somo dois números opostos, o resultado disso é zero, né? Se eu faço 2 mais o menos 2, né? Se eu tenho 2 e devo 2, vou ficar com 0. Se eu tenho 5 e devo 5, vou ficar com 0. Então, esse menos AB com mais AB, isso dá 0. Eu posso cancelar. Então, o resultado disso vai ser A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, sempre dessa maneira. Ok? Então, usando um exemplo aqui, vamos supor que estou multiplicando 7x mais 8, que multiplica 7x menos 8. Né? Então, para não precisar fazer distributiva nesse caso, como eu tenho aqui, os termos são iguais, ó, 7x e 7x, 8 e 8. Só que um eu estou somando e o outro eu estou subtraindo. Então, eu tenho aqui o produto de uma soma pela diferença. Então, basta eu pensar no seguinte, isso daqui vai ser igual ao quadrado do primeiro. O primeiro termo é o 7x. Então, o quadrado do primeiro vai ficar 7x ao quadrado menos o quadrado do segundo. Quem que é o segundo? O 8. Então, menos o quadrado do segundo, que é 8 ao quadrado. E aí, isso vai ficar igual a 7 ao quadrado, 49. 7 vezes 7. X ao quadrado, menos 8 ao quadrado, é 8 vezes 8, que é igual a 64. E aí, eu tenho aqui o resultado da minha expressão. Né? Eu poderia fazer todos esses três casos aplicando a distributiva, como a gente fez aqui em cima? Poderia. O resultado vai ser o mesmo. Né? Só que, como eu já disse no início, o objetivo da gente resolver esses produtos notáveis é a gente simplificar nossas contas. Né? Então, a gente faz de uma maneira simplificada, vamos pensar assim. Ok? Então, o conteúdo dessa primeira semana é esse. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem, ok? Bons estudos a todos, boa semana e até a próxima aula.